Olá pessoal, vamos falar hoje de comunicação falsa de crime ou contravenção, previsto lá no artigo 340 do Código Penal, que traz o seguinte enunciado: provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Não se ter verificado. Então, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado. Bom, vamos primeiro na normatividade, né? Provocar, né? O provocar aqui nada mais é que dar causa à ação da autoridade. Se provocar é dar causa à ação da autoridade, a gente já tem aqui uma questão interessante quando a gente vai fazer essa classificação do crime, se ele é formal ou se ele é material. Se o conceito, né, de provocar, né, aplicando a hermenêutica aí, né, se o conceito de provocar é dar causa à ação de autoridade, então significa que, né, se eu comunicar o crime ou a contravenção, mas a autoridade não tomar nenhuma providência, não há que se falar em crime, né? Então, por isso, esse crime ele é um crime material que ele exige para a sua consumação, né, que a autoridade dê início à persecução. Né? Não é suficiente para a consumação do crime a mera comunicação falsa. Né? Não é suficiente, há necessidade que a autoridade dê início. Uma outra coisa interessante aqui é o conceito de autoridade. Se é a autoridade policial, se é o promotor, se é o juiz, né? Quem é essa autoridade? Na verdade, essa autoridade é toda aquela que tem a incumbência, né? Tem a atribuição para deflagrar uma investigação. Seja ela por meio de inquérito policial, seja ela por meio de termo circunstanciado, seja ela por meio de procedimento investigatório, não importa, né? Mas se você der início a esse procedimento, né, a gente está aqui no crime, né? A gente tem aqui a tipificação do crime, né? Esse tipo de crime aqui, ele exige dolo específico, né? Tem que ter a intenção inútil, né, de provocar a ação da autoridade. Por que a gente fala inútil, né? Porque se a comunicação é falsa, né? Ou seja, se o crime não existiu, se a contravenção não existiu, a autoridade que está investigando, ela vai chegar a essa conclusão. E chegando a essa conclusão, houve uma total perda de tempo do Estado nessa atividade. E é até engraçado aqui, porque a perda de tempo, a inutilidade, né, aqui que ocorre nesse tipo de situação é da administração pública em geral, né? Vamos dizer assim, é do Poder Executivo, né? Porque a Polícia Civil Federal pertence ao Poder Executivo, o Ministério Público, né, embora seja um órgão independente, né, ele tem uma ligação umbilical lá com o Poder Executivo, né? Ou então a gente pode dizer assim que não é uma atividade judiciária. Mas então por que o legislador colocou aqui, né, nesse capítulo dos crimes contra a administração da justiça? É porque, na verdade, ele pensou no sistema judiciário. Né? O sistema judiciário ele se inicia, né, lá na persecutio criminis, né, lá na notícia criminis, né, a persecutio criminis tem início lá na notícia criminis e vai até o trânsito em julgado, né, e depois continua, né, na execução penal, né, que a gente sabe, né, que ela é bem híbrida, né, que nós temos lá não só a ação judiciária, mas a gente tem a ação executiva lá também, né, a gente não tem lá só o direito penal, o processo penal, a execução penal, a gente tem muitas matérias lá de direito administrativo, então, mas o sistema, né, acaba englobando esse todo, né, essa é a razão pela qual o legislador deixou esse crime aqui nos crimes contra a administração da justiça. E principalmente agora, né? Agora, né? Eu sou dos que defendo, né, que a partir de 1988, com a nova Constituição Federal, o nosso sistema é absolutamente acusatório,
né, não admito, né, data máxima vênia, né, esse sistema misto, né, não concordo com esse sistema misto, nunca concordei. Para mim sempre foi acusatório, né, guardadas as devidas proporções, né, né, na primeira fase da persecução crimes, né, um sistema acusatório diferido, né, um pouco diferenciado, mas sempre acusatório. Mas aí com essa última reforma, pacote anticrime, né, que veio expressamente tratando, né, do juiz, né, como aquele que fica equidistante das partes, né, que embora não tenha totalmente a sua imparcialidade, mas ele obrigatoriamente terá, né, no dizer lá de alguns autores, né, ele terá sua neutralidade, né, e isso é muito importante. Então, quer dizer, quando a gente fala em autoridade, a gente pensa sempre, né, nesses que estão nessa fase preambular da persecutio criminis, né, nessa fase efetivamente investigatória. Né, é para essa autoridade, não é para o juiz, porque ele não tem esse poder de investigação. Né. Não vou entrar aqui nos aspectos aqui do direito eleitoral, né, vamos ficar aqui no Código Penal apenas, tá? E depois no direito eleitoral, né, é um bom tema aí para se discutir, para monografias, né, enfim, né, artigos científicos, ok? O artigo 341, ele vem falando da autoacusação falsa. Veja, autoacusação falsa de crime ou contravenção. De crime ou contravenção. Autoacusação falsa. Então vem lá o artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Detenção de 3 meses a 2 anos, né, infração de menor potencial ofensivo, né. Então, acusar-se, né. Bom, quando a gente fala em acusar-se, né, perante de crime inexistente ou praticado por outro, então acusar-se de crime inexistente, a gente divide, né, esse tipo aí em duas situações. Primeiro, acusar-se de crime inexistente ou acusar-se de crime praticado por outrem. A gente tem um tipo penal misto alternativo aqui, né, mesmo que ele pratique as duas condutas, ele vai responder por crime único, né. E aqui a gente tem um crime formal, né, ou de resultado cortado, de consumação consumada, né, ou consumação antecipada, né, como vocês queiram, né. Mas quando ele fala aqui, ó, acusar-se perante a autoridade, que autoridade? Aquela autoridade que tem, na mesma regra do anterior, aquela autoridade que tem a atribuição para a investigação, para a persecutio criminis preambular, lá, aquela inicial, né, autoridade policial, investigador, né, o agente policial, o Ministério Público, né, qualquer um deles. De crime inexistente. O crime não existiu e ele disse que ele praticou. Eu matei um sujeito, mas não teve esse homicídio. Né? Então ele está se auto-acusando de um crime que não existiu. Por que isso? Vai saber por que isso, né? Mas de qualquer forma ele está provocando aqui também, né, uma ação, né, da autoridade pública, né, sem motivo. E na segunda parte é pior ainda. Quando ele vem dizendo, ou praticado por outra, né, ele está se auto-acusando de um crime que não foi ele que praticou, foi outro que praticou, né? Aquela história lá do pai que vem assumir o crime do filho, né? Essas situações, né, que o direito penal, né, tenta expurgar, né? Porque se a gente lembrar lá atrás, um dos princípios básicos do direito penal é o princípio da intranscendência. A pena não pode passar da pessoa do agente, né, do executor do crime. Então, se a pena não pode passar da pessoa dele, significa dizer que somente ele pode ser investigado, somente ele, né, deve responder pelo crime. Então não pode vir um outro assumir o crime, né, e de repente ser condenado por ele. Né? Não é esse o objetivo do processo justo, né, que a gente tanto estudou lá no devido processo legal substantivo, né, que está lá na nossa Constituição Federal. Né? Não é esse o objetivo. Né? E a gente vê que esse dispositivo está desde o início do Código Penal, desde a década de 40, né? Está aí
há 80 anos aí, né, e parece que ainda é bem recente, bem forte, né? Alguns problemas que alguns discutem, bom, mas o, o réu não tem direito de mentir? É claro que é uma discussão aí se o réu tem direito de mentir, ou se ele tem direito ao silêncio, ou se mentir está dentro do direito do direito ao silêncio. Não é esse o objetivo que a gente quer discutir aqui, né? O que a gente quer discutir aqui é o seguinte, que na verdade o réu tem, mas ele não é réu, não foi ele que praticou o crime. Não foi ele. Então mentir, né, para aqueles que entendem que está dentro do direito constitucional ao silêncio, não é a mesma coisa que se autoacusar de um crime que ele não cometeu ou de um crime que não existiu. Né? São coisas totalmente diferentes, totalmente distintas, né? Então a gente não pode pensar dessa forma. Ok? Grande abraço para vocês, viu? Até a próxima.